Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta no Dia do Amigo entre Amigos, para que a gente possa refletir sobre uma questão muito importante nas nossas vidas para a vivência do Evangelho. É um desafio falar sobre o perdão, vocês não pensem que seja tão simples e tão fácil. Mas a inquietação me veio justamente para fazer esta pergunta: por que preciso perdoar? É como se nós, apesar de já termos ouvido tantas vezes no Evangelho de Jesus que há necessidade do perdão, mas é como se nós estivéssemos acostumados a ouvir o discurso religioso sem que a gente trouxesse para nós o convencimento, a importância, a urgência da necessidade de pensarmos sobre isso. Por que preciso perdoar? E eu espero que vocês me perdoem se eu não conseguir atender ao objetivo e sensibilizá-los na minha proposta, porque ouvir também é um exercício de perdão. Principalmente quando nós criamos expectativas e não as temos satisfeitas. Então, geralmente a gente sai com aquela insatisfação. A palestra não foi boa, não gostei. E já começamos a falhar no quesito misericórdia para com os erros alheios. Bom, lembrando o capítulo 8 de João, narra no Evangelho, e Kardec traz para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. E no item 12 do Evangelho nós vamos encontrar a narrativa da mulher adúltera, que foi trazida diante de Jesus para ser avaliado como Jesus agiria, como ele enfrentaria a lei, porque a lei de Moisés dizia que as adúlteras deveriam ser apedrejadas. E eles, se aproveitando deste momento, queriam questionar, colocar Jesus numa situação difícil. E Jesus simplesmente não demonstra a menor diferença com o fato deles terem trazido de forma agressiva uma mulher e de tê-la jogado ao chão. E de feito a seguinte sentença: mestre, os ensinos de Moisés nos diz que nós devemos apedrejar as adúlteras. E tu, o que dizes? Jesus continua sem se abalar. Eles insistem na pergunta, e aí é quando Jesus, escrevendo ao chão, diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí nós vamos ver Jesus fazer a primeira sessão de terapia coletiva, não é? Com a força moral que ele tinha do Evangelho, para fazer com que cada um conseguisse pensar em si, tirar o foco daquele que estava, daquela, no caso, que estava ali com o erro, mas de cada um, diante do erro do outro, começar a fazer um exercício de autodescobrimento, de autoanálise, que possibilita a nossa evolução espiritual. Diante do erro do outro, eu devo me colocar. Que erro eu também tenho? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E a sentença é muito justa, porque Jesus não disse aquele que traiu, mas aquele que estiver sem qualquer falta. E aí cada um, voltando para si o olhar e não mais para a mulher, se descobre em suas contradições, em seus conflitos, em seus erros, e um por um vão se distanciando. E aí Jesus, depois de um tempo, que percebe que a mulher está sozinha, ele volta a dialogar. Mulher, alguém te condenou? Não, mestre, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Olha, Jesus dizer, eu também não te condeno, que pecado Jesus teria? Porque ele disse a sentença: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu também não te condeno.
a gente sabe que ele não teria falta nenhuma. Mas o único que teria condição de fazer uma avaliação, um julgamento, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ao invés da sentença, da condenação, tão comum ainda na nossa sociedade, a condenação pela crítica, pela maledicência, pelos comentários, pelas postagens, pelas divulgações do erro dos outros. Ele simplesmente, a atitude educativa de Jesus é dar a chance para que a pessoa não volte a cometer o erro. Enquanto nós, muitas vezes, nos unimos até num linchamento coletivo, Jesus estava lá dando o maior exemplo de dizer, diante do erro, aquele que erra deve sempre ter a oportunidade do recomeço. A proposta educativa do Evangelho é essa, é a proposta do recomeço. E Jesus vai mostrar que aqueles que não forem misericordiosos não poderão ser brandos e pacíficos. Isso é muito importante, porque se Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, o amor é o resumo de toda a ação do Evangelho. Então, perdoar é amar. Perdoar é dar ao outro a chance de continuar conosco, de nós continuarmos juntos para o aprendizado. E o próprio sentido em latim, perdonare, é justamente esse, é doar-se por completo. Então, na hora que eu perdoo, eu estou me doando ao outro. Eu estou dizendo, você pode continuar comigo, porque eu te entendo na tua falha e eu posso te dar uma nova chance de acertar comigo. E aí Pedro vem com a grande questão de saber, então, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes. Olha que Pedro, para o temperamento dele, ele já estava achando que estava no limite. 7 vezes para ele já era muita coisa. Porque quando Jesus está orando e os soldados vêm com Judas para prender o mestre, o que foi que Pedro fez? Tirou a espada e cortou a orelha do soldado. E conta-se que Jesus é quem cura a orelha do soldado. E Jesus pede a Pedro que guarde a espada. Então a gente sabe do temperamento de Pedro no começo do apostolado. Quando ele diz 7 vezes, ele já está no nível de dizer, olha, eu já estou fazendo o máximo. Mas Jesus o adverte, não Pedro. Não basta 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A proposta do Evangelho é essa proposta de entendermos o perdão como necessidade de ajudar o outro. E Jesus vai mais além e conta aquela passagem do homem cujos bens, a família, os filhos, a mulher tinham sido tomados como escravos e todos os seus bens apreendidos por conta de uma grande dívida. E este homem, diante do seu devedor, implora que ele o perdoe. E o homem se compadece e perdoa. Mas este mesmo homem que recebeu o perdão de uma grande dívida, quando se encontra com um devedor seu de poucas coisas, pega-o pela goela, é assim que o Evangelho diz, e pede que ele tenha que lhe pagar o que deve, e o leva preso. Os outros, vendo aquele fato injusto, ele recebeu o perdão de uma doação tão grande, e por uma coisa pequena, ele não conseguiu perdoar. Vão dizer ao Senhor que havia perdoado a grande dívida. E o Senhor diz, mau servo, tu tinhas o dever de perdoar porque tu recebeste o perdão. Como não foste capaz de perdoar, tu serás preso e só sairás de lá quando me pagar tudo o que deves. E quando Jesus conta essas histórias para nós e diz no Pai Nosso que seremos perdoados conforme houvermos perdoado,
é nos lembrando que a nossa semeadura é importante, que a nossa maneira de agir vai ditar o que a vida nos trará de volta, que aquilo que dermos à vida é o que a vida vai nos devolver. Então, por que eu preciso perdoar? Num sentido geral, é para ser perdoado, mas só isso? Não bastaria isso, que já seria uma grande coisa? Será que o Evangelho tem muito mais coisa para nos dizer? Por que precisamos perdoar? Qual a relação do perdão com o amor, com a caridade? Será que existe uma relação entre amor e caridade? Como diz no Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, caridade também é perdoar. Na hora que eu perdoo, eu começo a me reabilitar dos erros que eu trago em mim. Na hora que eu sou capaz de compreender por que os outros erram, eu começo a entender por que é que eu também erro. Na hora que eu sou capaz de abrir meu coração para entender a falha de alguém e que eu poderia estar naquele lugar, eu estou crescendo interiormente. Porque nós vamos ver que para perdoar, nós começamos a exercitar algumas virtudes importantes do Evangelho. A primeira virtude é a humildade. Para perdoar, eu preciso ter humildade de reconhecer que eu errei. Porque ninguém erra só conosco. É engano nosso imaginar: ah, mas foi o ladrão que me roubou, que fez coisas horríveis e eu não perdoo nunca mais. Mas por que nós atraímos o ladrão? Por que nós vivemos num planeta de provas e expiações onde o mal predomina e o ladrão vai ter que existir? A violência vai ter que existir porque nós somos inferiores, descontrolados, desequilibrados e ainda estamos precisando de acordar para a autotransformação e a reforma íntima. Porque estamos reencarnados num planeta assim, de provas e expiações. Porque nós precisamos de aprender que a violência não vale a pena. E nesse aprendizado, convivendo com a violência, nós vamos entender que ela não deve existir. Então, a primeira virtude é a humildade. Como é que eu vou me arrepender se eu sou orgulhoso? Não, eu não errei. Eu traí porque ele merecia que eu traísse. Ele não me traiu? Eu traí também. Ou seja, a gente justifica o nosso erro com o erro do outro. Isso é humildade? Isso é reconhecimento da falha? Não. É orgulho nosso. Fulano não podia ter errado comigo. Eu fiz tudo por ele. Eu fiz tudo por ela. E olha o que eu ganhei. Olha o que eu recebi. Nós nos colocamos num pedestal de orgulho de que ninguém pode errar conosco. Nós não merecemos que ninguém erre. Porque nós somos certos, perfeitos. Por que alguém vai errar conosco? Eu não mereço ser tratado assim pelo meu parente, pelo meu filho, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela pessoa com quem eu amo e convivo. Não, eu não mereço isso. Nós não temos a humildade de reconhecer que estamos num planeta de provas e expiações. Nós não estamos nos mundos felizes, onde o bem predomina. Não, está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Nós estamos num planeta ainda onde o mal predomina. E ele só vai deixar de existir quando todos nós, habitantes desse planeta, valorizarmos o bem verdadeiramente. Então, por que é que eu preciso perdoar? Primeiro, porque eu preciso também ser perdoado. Segundo, porque compreendendo o erro do outro, eu também vou conseguir compreender meus erros. Aquele que tem dificuldade de perdoar o erro do outro,
quando errar, também vai ter dificuldade de se auto-perdoar. Não pense que é fácil fazer o auto-perdão. Não pense que uma pessoa que esquece o filho dentro do carro e que esse filho morre sufocado, vai ser fácil para ele conseguir se perdoar. Para nós, quando escutamos essas notícias, qual será a nossa reação? O que a gente pensa? Que pai e mãe irresponsável, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Será que a gente já se coloca no lugar do outro? Ou a gente é aquele que ainda está levantando a mão com pedras para combater o erro alheio? Porque nós nos desconhecemos. Como nós não nos conhecemos, achamos que nunca vamos cometer aquele erro e aquela falha. E por isso a gente atira a pedra, por conta da nossa ignorância. Quantas pessoas estão até hoje, eu conheço várias, que foram traídas há 30 anos atrás, nunca mais conseguiram se relacionar com ninguém. E ainda passam para os filhos que homem nenhum presta, que mulher nenhuma presta, que ninguém é interesseiro, que todo mundo é interesseiro, que ninguém ama ninguém, que ninguém serve. A falta do perdão nos paralisa. Por que preciso perdoar? Para que eu possa caminhar, para que eu possa prosseguir no processo evolutivo. Sem perdão, nós não avançamos. Nós nos estacionaremos. Quem é que quer estacionar? Quem é que quer permanecer no mesmo estágio evolutivo? Várias encarnações, sim, porque há pessoas que mudam de corpos, de classe social, de etnia, de religião, de profissão, mas não muda de atitude mental e não muda o sentimento no coração. É preciso dores maiores, e quando a dor maior chega, muitas vezes, a revolta se instala. Por que preciso perdoar? Para que eu não paralise. Quem não já ouviu nas histórias de reunião mediúnica? Está lá o dirigente, o médium, o doutrinador, e um médium incorpora o inimigo de alguém. E aí ele começa a dizer coisas com aquela pessoa que está: você não tem moral para me doutrinar, você estava lá conosco, você virou a casaca, agora você está do outro lado. São relatos e relatos de espíritos que se paralisaram no tempo. O outro já reencarnou, já se perdoou, já está trabalhando no bem, já está caminhando. E um bom doutrinador nessa hora vai dizer: meu irmão, eu estou caminhando, por que você está paralisado? Avance, saia dessa, se perdoe, esqueça esse passado, vamos para frente. Nos relatos nós vamos encontrar os casos dos espíritos que, para reencarnarem, a espiritualidade providencia o perdão. Porque quem perdoa e se reabilita antes do reencarne tem mais chance de ir adiante. Como é importante o perdão, minha gente. Mas nós temos tantas mágoas, nós guardamos no baú do coração tanta tralha, tanta coisa que não serve mais. A cada etapa da nossa vida, nós deveríamos fazer essas mudanças. Do mesmo jeito que a gente faz no final do ano, no meio do ano, tira o que não está usando. Faz isso com o coração. Não deixa mágoa e ressentimento ficar por muito tempo. Tem gente, 40, 50 anos, ainda está guardando mágoa da pisa que levou na infância. Sim, porque nós, os cinquentões, tivemos a educação naquele estilo rigoroso, né? Se quebrasse um copo lá em casa, quem quebrasse o copo apanhava. Imagina, hoje eu não consigo, a não ser que o sujeito pegasse o copo e fosse jogar no chão. Mas não era isso não, era o descuido. Copo era preciosidade, ninguém podia quebrar. Então vocês imaginam, a gente era punido por quebrar alguma coisa até sem querer. Hoje, graças a Deus, evoluímos no conceito, não é, de reprimenda,
de limites, de educação, do diálogo. Evoluímos um pouco nisso, mas ainda tem muita coisa para tirar desse baú do coração. É preciso ir tirando as mágoas. André Luiz relata um dos fatos, eu não me lembro agora, não sei se é nos domínios da mediunidade, é esse. Uma das médiuns da casa espírita teve uma discussão com o marido. E a discussão foi daquelas que a gente joga muito fel para fora. E que a gente diz até o que não queria, porque a sintonia baixou e tem gente ajudando a gente a falar bobagem. A gente atraiu essa sintonia. Quando é à noite, os guias espirituais chegam para socorrê-la. Em função do trabalho mediúnico prestado pela nossa irmã, a casa espírita e a assistência a muitos espíritos, vamos ajudá-la, porque senão ela vai ter um infarto. Porque a raiva que ela teve, ela levou consigo e guardou. Ela é ajudada em função dos méritos, está lá no livro, nos domínios da mediunidade. Ela não vai ter um infarto porque foi ajudada para não, diante dos méritos dela. Mas pela raiva que ela teve, ela ia ter um infarto. Claro que existem causas e causas para infarto e para doenças. Mas nós sabemos, está lá no livro Evolução em Dois Mundos, que mesmo trazendo a genética, os gatilhos emocionais disparam as doenças. Na hora que nós temos uma raiva, um grande estresse, uma depressão, um sentimento de angústia que não foi trabalhado, nós desencadeamos processos de doenças no corpo físico. Nós abrimos os canais para as enfermidades. Nós sabemos disso, está lá a série de André Luiz para falar e a série psicológica de Joana para mostrar a relação das doenças psicossomáticas. Nem tudo é obsessão e karma. Tem muita doença que parte do nosso coração, dos nossos sentimentos desequilibrados. Então, o primeiro passo de se pensar no perdão é porque nós evitamos ter raiva e mágoas. E uma vez que elas cheguem, nós precisamos pensar no processo, como diz Alberto Almeida no livro, o perdão como caminho e o caminho do perdão, que todos nós deveríamos ler, para entender o perdão como um processo. Tudo pode ser perdoado, não existe raiva que você não consiga perdoar. Vai existir problemas, dificuldades que você pode demorar, porque isso aí vai depender de cada um de nós. Qual é o erro que mais lhe atinge? Qual seria a falta que o outro cometendo contra você lhe deixaria desestruturado, a ponto de dizer, será que eu vou conseguir dar esse perdão? Porque isso vai depender dos nossos limites, da nossa capacidade evolutiva, das nossas conquistas emocionais, das nossas conquistas morais, até mesmo da nossa fé. Porque você pode dizer, Senhor, estou com ódio, mas me ajuda a tirar esse ódio. Não deixa que ele me destrua. Você toma consciência da emoção, do sentimento, mas você fica do seu lado e vai se ajudar. Quando nós dizemos assim, eu não aguento aquela pessoa, eu não aguento ouvir a voz, eu não aguento vê-la. Cuidado, precisamos trabalhar. Porque eu posso estar determinando que na próxima encarnação eu vou ter que conviver com ela. Se eu não conseguir superar, nós vamos atrair-nos, estar juntos, para que talvez juntos a gente consiga ver outras coisas que a pessoa tenha. Por isso que é bom o relacionamento familiar. Porque a gente briga, discute, um aponta o defeito do outro, mas na hora que está doente, quem chega? Na hora do desespero, o tempo passa, a gente esquece, chega a outra reunião familiar, a gente já está lá. E quem guarda mágoa por muito tempo, está guardando enfermidade e foco de obsessão. Por que foco de obsessão? Porque os espíritos vão trabalhar o que temos dentro de nós. Eles vão trabalhar a frequência da sintonia dos pensamentos que nós temos. Todos nós espíritas já sabemos disso. Qual é o pensamento central da sua vida? Qual é o reflexo central?
O que é que se repete no seu dia a dia? A sua busca. Com o que é que você mais se identifica? Eu não estou tirando isso do nada. No livro Ação e Reação, no capítulo em que os espíritos estão nos preparativos para o retorno ao trabalho, Hilário Silva, Silas e André Luiz estão fazendo uma assistência espiritual a uma família que o drama é muito grande. E eles precisam fazer um trabalho de perdão. O pai desencarna e deixa herança para 3 filhos. José Olímpio, o mais velho, tinha 2 irmãos. O que é que ele faz? Com a ambição muito grande e não querer dividir a herança com os 2 irmãos, planeja um passeio de barco no rio da propriedade, planeja um acidente no barco para que os 2 irmãos morram afogados, e eles morrem. Tudo aparentou um acidente e ele herda a herança. O que acontece? Leonel e José Leôncio, quando desencarnam no plano espiritual, um queria apenas uma pequena propriedade para trabalhar, para plantar, para levar a sua vida. O outro estava fazendo direito, gostava muito de música, queria ser um pianista também, gostava das músicas de Beethoven. Todos 2 com sonhos da mocidade, planejando suas vidas. E quando desencarnam, que descobrem que não foi nada de acidente, vocês imaginam o ódio que eles desenvolveram. E resolvem se vingar do irmão apegado aos bens materiais, que não teve a menor dó deles. E se juntam à falange de espíritos vingadores. E vão planejar como prejudicá-lo. Conseguem, depois de 20 anos, desencarná-lo pela loucura. Conseguem, depois, prejudicar a esposa, também, que num surto entra no rio e morre afogada. E insatisfeitos, estão obsidiando o filho porque não conseguem mais encontrar o irmão no plano espiritual. Perderam de vista o irmão e não sabem por quê. E eles estão planejando este jovem, que é o sobrinho deles 2. Mas a vingança é tão grande, a raiva foi tanta, que eles não conseguem perdoar. E aí a espiritualidade já mobilizada para fazer o perdão, o socorro àquele jovem. A mãe já havia perdoado no plano espiritual, já estava em condição melhor e trabalhando para que aquele filho fosse resgatado daquela teia de ódio e de vingança. E estão lá Hilário Silva, Silas, André Luiz, para ajudar no caso. E eles entram na fazenda desolada, destruída, a casa, uma pobreza franciscana, por quê? Os espíritos começaram a aumentar o pensamento dele, de cobiça, de não gastar nada, a ponto de não deixar nem que ele se alimentasse direito, aumentando o desejo dele de ampliar o dinheiro. Você precisa ter mais, o que você tem é pouco. E eles entram na fazenda e encontram Luiz, que é esse, o sobrinho, almoçando, uma refeição muito simples, assistindo televisão e reclamando de tudo. Qualquer coincidência com alguma coisa que vocês tenham visto, não é? Simboliza sintonia muito negativa. Reclamação. Reclamar de tudo já demonstra o nosso estágio de perturbação interior, de não reconhecimento das dádivas da vida. E aí o Espírito diz, ele reclamava do governo, dos políticos, da falta disso, da falta daquilo, dos preços, de tudo, até do jornalista que estava falando, se reclamava. Não tinha nada que merecesse silêncio. Tudo era reclamação e xingamento. Cuidado, cuidado com essa conduta,
porque ela é uma conduta que denota o nosso desequilíbrio emocional. Se isso estiver acontecendo conosco, deveremos buscar um atendimento fraterno, tratamento psicológico, participar de grupos de estudo, fazer o tratamento de passe, fazer as leituras do Evangelho, fazer o Evangelho no lar, porque não cabe para nós entrarmos na sintonia de que tudo não presta e de que ninguém presta. Cuidado. Ele está nessa condição enfermiça e por isso ele faz o canal e a sintonia. E aí é quando os espíritos dizem assim. Silas comenta, na verdade, neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto da cobiça e de ter muitos bens, é naturalmente elevado à tensão máxima. Ou seja, o sentimento que ele traz de cobiça é ampliado pelos espíritos obsessores. Aí o obsessor diz, sim, o tio que está se vingando. Aprendemos nas escolas de vingadores. Como é? Escola de vingadores. André Luiz faz uma nota embaixo. Refere-se à entidade, a organizações mantidas por inteligências criminosas, homiciadas temporariamente nos planos inferiores. Então ele diz, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Há um desejo central que nos caracteriza. Que desejo é esse? O que é que me caracteriza? Eu já posso fazer uma busca no meu autodescobrimento para saber que desejo central move a minha vida. Porque se esse desejo não for bom, aí está um motivo para uma queda. E eles continuam. Que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Ou seja, somos nós, com o nosso pensamento central, com o nosso desejo central, que atraímos as vibrações, as energias, as situações e as entidades espirituais que vão alimentar para propiciar a nossa queda. Então, por que será que não perdoar é uma dessa cena? Porque quando eu não perdoo e eu fico revivendo as cenas, e toda vez que eu conto para alguém eu choro, eu me emociono, eu me lembro de tudo como aconteceu, eu estou alimentando essa energia em mim. Eu estou me identificando com essa energia. E essa energia não vai ser diluída, porque ela está sendo alimentada. Quando é que essa energia vai diluir? Quando eu começar
a considerar isso uma coisa importante para ser ressignificada em minha vida. Porque da memória eu não posso tirar a cena triste, o drama, a humilhação, a injustiça, a traição, o crime, seja o erro que for. Eu não vou esquecer a cena, mas eu posso ressignificá-la. Eu posso tirar dela o conteúdo doentio, doloroso, que me faz sofrer novamente. Como é que eu vou conseguir ressignificar essa cena? Depende da capacidade de cada um. E eu vou contar uma história de alguém que eu conheci que conseguiu ressignificar uma cena de estupro. A pessoa passou por uma cena de estupro muito grave. Chorou, sofreu, teve ajuda psicológica. A família quase que enlouquece. O pai entrou em desespero ao saber que sua filha jovem passou por aquele estupro, numa cena dolorosa. A filha foi levada para fazer o tratamento, a avaliação médica, os exames, e foi constatado que ela estava grávida. E aí outro drama, o pai exigia que essa filha abortasse. Não aceitava jamais que aquela filha aceitasse aquela gravidez. A mãe não dizia nada. E a família entrou nesse desespero. E ela, por incrível que pareça, pensava mais na criança que estava gerando, no espírito que vinha, do que propriamente no estupro. E começou a ter dúvida. Eu faço ou não faço esse aborto? E ela começou a pensar. E seu coração sensível, porque isso depende da capacidade de cada um. Aí é onde entra a resiliência, a capacidade que eu tenho de enfrentar situações difíceis e de superá-la. Não quer dizer que elas não vão doer. Não quer dizer que elas não vão exigir de nós força moral, fé, oração. Mas há pessoas que conseguem passar por essas situações difíceis e se libertar. E aí essa filha começou a ter dúvida e chegou para a irmã e disse que estava em dúvida. A irmã disse: eu estou do seu lado. Se você decidir abortar, minha irmã, eu vou com você. E a gente vai fazer tudo porque a lei está do seu lado. Em caso de estupro, você pode abortar. Mas se você decidir que não vai abortar, eu também vou ficar do seu lado e eu vou lhe dar a mão. E aí a gente enfrenta papai. Tá certo. E ela foi orar e pedir a Deus que lhe desse força. Ela não conseguia se imaginar abortando, fazer uma coisa tão brusca. Para todos os efeitos, aquele filho estava ali sendo gerado. Era um espírito, era um ser que estava tendo direito à vida. E decidida a orar, a pedir ajuda a Deus, que nunca nos nega o auxílio, ela tem um sonho. E não é um simples sonho. É uma ajuda espiritual. É um contato com os espíritos familiares, que vem até ela em sonho e diz: se você decidir não abortar, minha filha, você vai ter a chance de ter um filho maravilhoso. É seu avô que está voltando. Eu fico arrepiada só em dizer a frase. É seu avô que está voltando. Você vai ter uma alma amiga do seu lado. Ela acorda, se surpreende e decide contar para a irmã. E a irmã diz: qual é a sua decisão? Eu não vou abortar. E ela sai de casa porque sabe que o pai não ia aceitar. Vai morar em outro estado, numa cidade distante, para ter aquele filho, porque ela sabia que estava tomando uma decisão contrária à decisão de seu pai, que era autoridade ali ainda na família. E o filho nasce. E depois de algum tempo, está todo mundo apaixonado por aquele espírito. Ninguém nem se lembra mais. E ela leva a sua vida normal,
consegue encontrar uma pessoa para continuar o seu relacionamento afetivo, para levar a tocar a sua vida. E até onde eu me lembro que a vi, porque ela hoje mora no outro estado, a criança já devia ter uns 8 anos na época. Isso já faz o quê? Faz um tempo. Uns mais 8 ou 10, nem me lembro mais. Esse é um exemplo de uma pessoa que tem capacidade de passar por uma situação difícil, dolorosa e de perdoar. Ela valorizou mais o filho e não a cena. E conseguiu se reabilitar. Claro que nem todos nós teríamos capacidade para fazer isso. Mas é bom a gente pensar, porque às vezes a gente acha que Jesus mandou o perdão só para alguns. Mas o perdão é para todos nós que estamos no planeta Terra. E Jesus deu exemplo na cruz. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. No meio de tanta dor e de tanta violência, Ele deu o exemplo. O perdão é para nós, os enfermos da alma. É para nós que estamos ainda em queda. É para nós que temos débitos e débitos de vidas passadas e que com certeza precisamos nos reabilitar. Quantos espíritos chegam no plano espiritual com dramas horríveis porque não conseguiram se perdoar e nem perdoar o erro dos outros. Nesse mesmo livro, no capítulo 4, ele vai contar na Mansão Paz, essa instituição que acolhe espíritos recém-desencarnados, doentes, perturbados, até que cometeram crimes graves, mas que já se arrependeram e que já estão em condição de se reabilitar. E ele conta a história de uma filha ingrata, que teve uma mãe que ela tinha vergonha de ser filha daquela mãe, que a mãe era uma artista humilde. E ela tinha vergonha de dizer às pessoas que era filha de uma atriz. Vocês imaginem isso no início do século passado, porque hoje é luxo, não é? É artigo de consumo, ser filho de uma atriz de qualquer canal de TV ou de contrato das empresas cinematográficas. Bom, ela tinha vergonha daquela mãe. Foi criada com carinho, com muito amor. A mãe fez tudo o que era possível na sua vida, o que tinha condição para aquela filha. Quando ela fica moça, o pai, que nunca tinha assumido, que nunca tinha aparecido na história, deixa uma herança. Quando essa jovem sabe da herança, assume a herança e o que é que ela faz? Abandona a mãe, foge. E se casa com uma pessoa de classe social acima da dela. E o que acontece? Um dia a mãe, muito necessitada financeiramente, com problemas de saúde, vai até a casa da sua filha lhe pedir ajuda. Essa moça, quando vê a mãe, de forma tão humilde, tão descuidada, diante do esposo, ela diz que aquela mulher é uma farsante, que ela nunca teve mãe, e nega a ajuda à mãe. A mãe simplesmente chora e vai embora, não diz nada. O tempo passa, passam-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela chega à velhice e começa a mudar. É uma bênção, não é? A terceira idade é uma bênção para muitos de nós, que teremos a chance de rever a nossa vida e de nos arrependermos, porque é o primeiro passo para darmos o outro passo, que é a expiação, e o terceiro, que é a reparação do erro. Ela se arrepende profundamente do mal que fez a sua mãe. Não sabe onde sua mãe está, mas ela diz, pede perdão a Deus por ter maltratado sua mãe, ter negado ajuda à sua mãe e toma uma decisão na vida dela. A partir de hoje, eu vou ajudar os idosos. Onde eu souber que tem um idoso abandonado, eu vou cuidar. E ela se junta a instituições de asilos. E ela trabalha pela velhice abandonada. Ela está procurando reparar seu erro, cuidando de outras pessoas, porque ela não encontra sua mãe. Ela já tinha feito o arrependimento. O segundo passo,
já estava espiando na pele a consciência de culpa, o sofrimento. Mas ela já estava disposta a fazer a reparação. Porque segundo a espiritualidade, nós só reparamos nossos erros quando nós fizermos todo o bem possível àquele a quem nós prejudicamos. Aí nós nos redimimos. E aí essa mulher arrependida, trabalhando no bem, desencarna. Mas o seu estado de consciência de culpa é tão grande que ela não consegue enxergar ajuda nenhuma no plano espiritual. Ela está desencarnada, numa mansão no plano espiritual, socorrista, mas não consegue ver nada. Ela está cega. Ela está cega. Olha o que é que a gente faz. Ela gerou essa cegueira. A cegueira de enxergar a vida como ela é de verdade. E ela está chorando. Não sabe que desencarnou. Ela pensa que está viva. Mas como ela era muito católica, ela pede um padre para lhe dar extrema-unção. E ela pediu perdão. E ela está lá conversando com aquele padre. Padre, me perdoe. O erro que eu fiz à minha mãe foi muito grave. Como é que eu tive coragem de abandonar uma mulher tão carinhosa, tão humilde, que fez tudo por mim? E eu, na minha vaidade, na minha arrogância, só vi o dinheiro, o poder, e não enxerguei a minha mãe. Mas, padre, eu tomei a decisão de ajudar muitas pessoas, de a fazer por outros o que eu não fiz por ela. Mas eu preciso, padre, encontrar minha mãe. Me ajude, me perdoe. Eu sei que eu estou à beira da morte. Ela já estava desencarnada. Mas eu não quero entrar no reino de Deus com essa consciência de culpa. Tira, padre, esse meu pecado. A nossa visão tradicional de pecado. Porque pecar, o sentido é errar o alvo. Mas nós trazemos enraizados a visão religiosa de que Deus não perdoa. E que dependendo da nossa falta, nós vamos para o inferno eterno. Ele pode perdoar. Alguns irão para o purgatório, purgar suas dívidas. Essa visão teológica desse perdão, de um Deus vingativo, de um Deus que não é amor. Essa visão, o Espiritismo deixou de lado. Porque na visão espírita, Deus é amor. O pecado é o erro. Erramos o alvo. E pode ser o caminho para o acerto, para nunca mais errarmos. E então ela está pedindo ao padre, e o padre dizendo: minha irmã, Deus vai lhe dar a oportunidade de se reabilitar com sua mãe. Ninguém morre. A vida continua. E ela está chorando, e enquanto ela está chorando, ela não percebe que está nos braços de alguém. E as lágrimas deste alguém estão caindo sobre ela. A sua mãe já está lá, com ela no colo, lhe dando o perdão mais divino que existe, que é aquele que consegue perdoar os ingratos. É o maior perdão. Porque a violência, na hora que tira a dor, que a gente consegue enxergar melhor, mas o do ingrato às vezes dói muito mais. E aquela mãe já está ali, com as lágrimas, vendo aquela filha, reconhecendo a grandiosidade do sofrimento que ela passou. E com certeza, ela vai ser conduzida e de acordo com a sua reabilitação e as orientações que ela vai receber, aquela mãe vai lhe acolher de volta. Será que nós não já temos condição de começar a perdoar as cenas que gravamos em nossas vidas? Que cenas nós estamos gravando? Porque todas as vezes que comentamos os erros dos outros, nós estamos fazendo uma autocondenação. Eu também não posso errar. Porque se eu condeno o erro em alguém, se eu censuro, eu também vou ser réu de mim mesmo. Eu não posso cometer aquela falta.
Então, a misericórdia precisa ser desenvolvida em nossos corações. E como diz Alberto Almeida e Jesus, é um processo. Mas é preciso se pensar nessa misericórdia. Será que eu sou misericordioso? Ou eu estou na fila já censurando aquele outro que lá na frente passou da fila? A gente pensa que isso não é condenar. Você já está falando mal, já está irritado, já está desesperado porque o outro entrou lá na frente. Eu não perdoo erros mínimos. Tem gente que não perdoa uma pronúncia errada de uma palavra, uma concordância verbal. Já está ali. O palestrante errou ali naquele momento. Eu já estou falando para todo mundo. Qual é o meu nível de tolerância? Sim, porque a intolerância é desequilíbrio emocional. Está dito agora, nós lemos aqui. A irritação e intolerância é desequilíbrio emocional. Então, meus irmãos, por que é que eu preciso perdoar? Para que eu não paralise, para que eu vá adiante. Como é que eu vou conseguir exercitar a proposta amorosa do Evangelho se eu não perdoo uma coisa mínima? Ah, você combinou chegar aqui, ó. Você combinou 7:50. São 5 e você não veio. Não deu nem boa noite à pessoa. Já estava lá, censurando. Nós temos uma facilidade enorme para guardar mágoas, para guardar ressentimentos, para reclamar de tudo. Qual é a tolerância e o perdão que eu tenho quando eu escuto as notícias nos jornais? Exercite, comece a analisar. Qual é o meu nível de tolerância? Eu compreendo que eu estou num planeta de provas e expiações. Como é que eu quero governantes perfeitos? Como é que eu quero dirigente e centro espírita perfeito? Como é que eu quero médiuns perfeitos, se nós não estamos ainda no planeta de perfeição? Como é que eu quero um relacionamento perfeito? Só nos filmes, e olhe lá. Como é que eu quero uma pessoa do meu lado perfeita, se eu não sou perfeita? Como é que eu não quero e não consigo perdoar deslizes? Imaginemos crimes. Se a gente não perdoa deslizes. Nós precisamos aprender a perdoar para que a gente possa crescer na amorosidade. A compaixão é a virtude de quem começa a perdoar. Eu começo a compreender por que é que o outro erra. Então eu tenho compaixão. Eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro. Será que se eu estivesse lá, eu não julgo o outro do ponto de vista de onde eu estou, com as condições que eu tenho hoje, que eu penso, que eu sinto, mas eu procuro chegar lá. Eu preciso perdoar para que eu consiga avançar para Jesus. É preciso deixar que o Evangelho de Jesus entre em nosso coração, porque na mente e no raciocínio nós já aceitamos Jesus. Graças a Deus. Nós já ouvimos a palavra de Jesus, nós já lemos os livros, nós já entendemos a reencarnação, nós já aceitamos que existe a imortalidade, que a lei de evolução é a base da justiça divina. Evoluiremos todos. Nenhuma ovelha do Pai se perderá. Mas quando é que nós vamos entender isso no coração? Eu preciso abrir meu coração. Por que que a ideia do outro tem que ser combatida? Não, ela tem que ser ouvida. E a outra ideia tem que ser também colocada e tem que ser ouvida. Mas o outro não tem obrigação de pensar o que eu penso. É falta de caridade isso. Querer que o outro aceite a sua ideia na marra. Por isso que existem as brigas e as divergências, porque as pessoas não escutam e não dão ao outro o direito de ser ele mesmo. O que é o preconceito? É a falta de amor, de compreensão, a intolerância religiosa, as guerras, as lutas de toda sorte. Quando é que nós vamos entender que o coração precisa se abrir para a mensagem do Evangelho? E como eu vou conseguir desenvolver o amor
se eu me ofendo até com o erro de uma criança. Porque muitas crianças não são educadas, elas são massacradas. Porque elas erram e elas são humilhadas pelo erro que cometeu. Eu não gosto de você quando você faz isso. Nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém deveria dizer isso a uma criança. Eu não gosto de você. Você tem que dizer, eu não gosto dessa atitude. Isso que você fez não é bom por isso. Mas nunca deixar a criança sentir que ela não é amada, que ela não é aceita, porque ela age diferente ou porque ela errou. Essa não é a postura do Evangelho e nós excluímos as pessoas. Fulano não pensa como eu, então a gente não chama nem para o Evangelho do lar da casa da gente, nem para a festinha de aniversário. Nós excluímos as pessoas porque elas não pensam como a gente. Nós excluímos do nosso relacionamento as pessoas que cometeram falhas conosco. Por que fazemos isso? Porque não estamos abrindo o coração para o perdão. Para compreender que aquela pessoa age diferente, pensa diferente, e Deus deu a ela o direito dela fazer suas escolhas. É ela quem vai prestar conta a Deus. Ah, mas ela errou comigo. E nós também não erramos, nem com ela, nem com ninguém. Abrir o coração para o perdão, nós precisamos pensar nisso. Porque quando eu começo a perdoar, eu começo a me sentir mais leve. Eu começo a abrir sintonias novas. Eu começo a exercitar a misericórdia. Meu coração começa a ser brando e pacífico. Então, a proposta da nossa reflexão hoje é de que, para que a gente possa começar a ser instrumento de Jesus na terra, a implantar o reino de Deus em nosso coração, precisamos pensar, eu estou perdoando aquelas pessoas com quem eu convivo, aquelas pessoas difíceis, que eu tive o privilégio hoje de receber em minha vida, porque nós precisamos nos reabilitar do passado. Por que eu não consigo perdoar? Uma coisa mínima. Eu preciso me tratar. Eu preciso ter mais amor à vida, a mim mesmo. Porque quando eu perdoo o outro, eu também vou conseguir me perdoar dos meus erros. Por isso que Jesus foi tão sábio. Que à medida que perdoamos os outros, nós vamos conseguir nos perdoar de nossos erros. E quem de nós não temos o que perdoar? Quem de nós podemos dizer que não vamos errar amanhã? Nós deveríamos perdoar até por sabedoria. Até por entender que é melhor para nós. Então, foram essas reflexões que nós pensamos na nossa vida, esse momento que nós estamos vivendo. Porque são muitos os convites para o atrito, para a violência, para a divergência, para a atitude preconceituosa e para o distanciamento até da casa espírita. Eu já vi pessoas abandonarem o trabalho no bem porque não conseguiram perdoar. Uma conversa, um comentário, por conta do melindre pessoal. Isso é muito grave. Então nós precisamos pensar, como eu vou começar esse perdão? Comece analisando a infância. O que você tem para perdoar dos pais, dos irmãos, da convivência do passado? A cada década vá se renovando. O que eu preciso perdoar agora da minha adolescência? A mim mesmo, aos meus irmãos, aos meus amigos da época, aos meus relacionamentos afetivos. Continua o processo. Empresa, trabalho, emprego. O que eu preciso perdoar da minha fase profissional, do meu trabalho, das pessoas com as quais eu convivo? O que eu preciso ir tirando? Não quer dizer que a gente não vai sofrer não, gente. Vai doer, mas é melhor tirar essa dor, tirar essa ferida para ela não continuar doendo, talvez até a próxima reencarnação. É preciso pensar nisso. E o autodescobrimento vai nos dizer, olha, está ali. Joana diz, comece a se perguntar, o que eu preciso perdoar as pessoas dentro do lar hoje? Dentro da casa espírita, hoje. No meu ambiente de trabalho, hoje. Nas minhas relações de amizade.
No meu relacionamento afetivo, o que é que eu não consigo perdoar no meu parceiro? É melhor a gente se curar agora, começar esse tratamento, para que a gente possa chegar no final da vida com menos doenças, menos enfermidades e o coração mais leve. E que Jesus, que disse que os misericordiosos obterão misericórdia, é porque Ele sabia que nós vamos precisar dessa misericórdia. Muito obrigada, que Ele nos abençoe.